podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. E cá estamos de volta para mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Bem-vindos à conversa de hoje. Estamos com duas farmacêuticas do Grupo Luz Saúde. Olá, Cláudia. Olá, Nazaré. Olá, Graça. O que significa que o tema do nosso podcast de hoje não oferece grandes dúvidas. Vamos falar de farmácias e de medicamentos. Hoje queremos saber o que é uma farmácia hospitalar, muito especialmente o que é que se faz nas farmácias dos hospitais do nosso grupo. Estamos habituados, quando falamos de farmácia, a pensar em caixas de comprimidos ou na medição da tensão arterial, mas a verdade é que o trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos hospitalares vai muito além disso. E aqui no Hospital da Luz damos todos os dias um passo mais adiante, porque o vosso trabalho é também sobre medicamentos inovadores, não é verdade? Para responder a estas questões, convidámos então Cláudia Santos, responsável pela Direção Central de Farmácia e Medicamento da Luz Saúde, e Nazaré Rosado, farmacêutica do Hospital da Luz de Lisboa. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Começo por si, Cláudia. O trabalho de um farmacêutico hospitalar é só um trabalho de bastidores ou lida também com doentes, interage com equipas dentro do hospital? Como é que é? Graça, bom dia e obrigada por esta oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre a farmácia hospitalar e sobre o farmacêutico hospitalar. É efetivamente, na maioria das suas funções, um trabalho meio invisível e às vezes até curioso para o público em geral quando dizemos que somos farmacêuticos hospitalares, mas tem uma farmácia no hospital? Há muito esta pergunta, mas efetivamente somos um profissional de saúde que faz parte da equipa multidisciplinar que acompanha o doente e que lida com um medicamento que é transversal a todos os cuidados de saúde e é também a grande arma dos últimos séculos, é a tecnologia de saúde mais potente pelos seus benefícios e pelas suas questões de segurança, obviamente. Se pensarmos num hospital sem medicamentos é como pensarmos numa biblioteca sem livros ou num restaurante sem comida. Claro. E, portanto, obviamente temos que pensar nestes profissionais que são profissionais especialistas nesta área, com um treino de longos anos e com uma formação específica na farmácia hospitalar, e, portanto, tiram uma especialidade dada pela Ordem dos Farmacêuticos neste sentido, para lidarem com esta tecnologia tão poderosa. E, obviamente, que quando a Graça falou nas caixinhas, as caixinhas também fazem parte, num hospital como a dimensão do Hospital da Luz, existirão muitas caixinhas, muitas ampolas e muitas seringas a circular. Mas essa é uma parte logística que nós associamos sempre à farmácia, mas que não tem a ver com o core da atividade, nem da formação do farmacêutico hospitalar. É uma atividade muito importante e que tem critérios muito específicos para que aconteça e para que o medicamento chegue ao doente em segurança e aos profissionais de saúde que com ele trabalham, mas não tem a ver com o nosso treino específico. Portanto, o nosso treino específico tem muito a ver com o saber manipular este armamento que é o medicamento, o ser um profundo conhecedor da farmacologia e da forma como este medicamento trabalha e também, muitas vezes, do processo de produção do medicamento. Mas são diferentes os medicamentos nos hospitais? Temos medicamentos que não são diferentes, que são iguais aos que existem nas farmácias, não é? Portanto, também usamos paracetamol, mas temos medicamentos que só existem no setting hospitalar, que são alguns inovadores, outros já não são inovadores porque já existem há muito tempo, mas que exigem realmente um conhecimento, quer dos profissionais, como os médicos, os enfermeiros que trabalham com eles, quer dos farmacêuticos, específico. Porque, como lhe digo, estamos a falar de uma tecnologia de saúde altamente poderosa para o bem e para o mal, se não for corretamente usada. E disse que fazem parte de uma equipa multidisciplinar. Como é que isso funciona? Nós estamos habituados a imaginar o oncologista e o radiologista, o cirurgião a discutirem, a tomarem uma decisão terapêutica em relação a um doente. Onde é que entra o farmacêutico hospitalar? O farmacêutico hospitalar entra na mega equipa multidisciplinar, porque para além da equipa multidisciplinar de cuidados de saúde, como o médico, o enfermeiro, os técnicos, fala com os gestores, com os administradores, porque não esqueçam, e toda a gente ouve falar do peso dos medicamentos. Nós gerimos uma das maiores fatias orçamentais dos hospitais e se juntarmos todos os hospitais de saúde num país que tem meios finitos e que tem que ser muito bem geridos em prol de conseguirmos continuar a oferecer a todos os nossos doentes, clientes, o que queiram chamar, às pessoas que nos procuram, o melhor acesso aos medicamentos e aos melhores tratamentos mais inovadores, sejam eles terapêutica medicamentosa ou não. Como é que o farmacêutico funciona nesta equipa multidisciplinar? De muitas formas.
mas é um profissional de saúde que trabalha com os médicos, quando vamos delinear abordagens terapêuticas a um doente específico. A nível do que é a farmácia hospitalar, validamos todas as prescrições dos médicos no sentido de otimizar a utilização do medicamento, de fazer ajuste de doses, porque a dose tem que ser específica para aquele doente, isto num perfil de doente internado. A nível de aquisição e de escolha de fornecedores, e nomeadamente de definição do formulário, ou seja, quais são o conjunto de medicamentos que nós vamos disponibilizar no nosso hospital, e isso fazemos com os médicos nas comissões de farmácia terapêutica. Depois, em toda a gestão com os nossos parceiros da indústria farmacêutica, para fazer um controle do ajuste do custo, porque hoje em dia falamos mais do que custo no valor do medicamento. Portanto, nós queremos que os nossos clientes, que as pessoas que nos procuram, tenham acesso rápido a terapêuticas inovadoras e eficientes, mas com valor, ou seja, o custo tem que valer o que a pessoa retira deles. O resultado. Em saúde. E, portanto, aí vamos falar nos outcomes e também onde é que trabalhamos com as equipas de gestão, nesta gestão do valor, nesta medição de outcomes, porque nós estamos muito bem posicionados para, obviamente, detecção precoce de efeitos secundários, o que nos vai poupar, vamos poupar saúde e vamos poupar custos a toda a cadeia. E também em adequar o que o mercado nos oferece, e aí o Hospital da Luz é pioneiro. Nós temos situações de doentes que fomos o primeiro hospital a usar um determinado medicamento, portanto temos uma capacidade muito rápida de conseguir dar a um cliente específico acesso a uma terapêutica, inovadora ou não, portanto temos esta capacidade e, portanto, temos o vosso trabalho é ele próprio multifacetado e multidisciplinar. E não falando na produção, não é? Porque as farmácias são autênticos laboratórios, têm áreas específicas de farmacotecnia, as pessoas veem muito, se calhar só mais a parte da oncologia que a quimioterapia, portanto, não há tratamentos oncológicos sem farmácia. A oncologia é um dos melhores exemplos do trabalho multidisciplinar. É tão intrínseco à equipa, é tão intrínseco, que não existe. Portanto, não há hospital dia sem farmácia hospitalar, não há tratamentos. Portanto, o doente, para nós, ali é um doente que é o centro das nossas atenções. Portanto, há que escolher as terapêuticas, o ajuste. E esse próprio doente muda tanto ao longo do tratamento. Às vezes os doentes ficam cansados. Estou à espera do tratamento e o tratamento não vem. É uma das principais, às vezes, queixas que temos dos nossos clientes. Mas ele não vem porquê? Porque o perfil do doente pode ter mudado. Portanto, o médico fez a prescrição, o farmacêutico tem a prescrição, vai fazer o ajuste do medicamento para aquele doente específico, com as doses. Portanto, vai fazer o ajuste daquele cocktail para aquele doente específico, para maximizarmos a eficiência do medicamento e diminuirmos os efeitos adversos que tão bem conhecemos e que tanta gente fala da terapêutica oncológica. E às vezes, quando o doente vem de manhã fazer a análise, temos que esperar que saia o resultado da análise. E às vezes há ali uma alteração e o farmacêutico, o médico assistente, têm que reformular aquele cocktail que o doente espera. Portanto, às vezes a espera... Isto é, no fundo, para tentar explicar que às vezes há uma pequena espera. É verdade. Mas estamos todos a trabalhar para otimizar a terapêutica deste doente com a máxima segurança, porque nós queremos é que as pessoas saiam daqui com saúde. Sabendo que o hospital é um mundo e, portanto, tem... quase necessidades, não diria infinitas naturalmente, porque isso não existe, mas tem necessidades múltiplas de medicamentos, de ampolas, de comprimidos. Como é que se organiza e como é que está montado o circuito do medicamento dentro do hospital? Olha, está muito bem montado, eu posso falar um bocadinho sobre isso, mas pegar numa coisa que eu acho que as pessoas ouvem muito e que é um tema muito, nos últimos anos, muito sonoro, que é a ruptura dos medicamentos. Portanto, como devem imaginar... Dos estoques. Portugal tem muitas rupturas de medicamentos, as farmácias não têm acesso aos medicamentos. Portanto, isto torna toda esta parte, aquela parte logística e de gestão e de aquisição, um processo que é muito dinâmico, porque quem não pode sentir estas rupturas são os nossos doentes, são os nossos clientes, claramente. Isso é que não pode acontecer. E, portanto, nós temos que estar sempre um bocadinho à frente e estar sempre em cima do que é que vai acontecer. O que acontece nos hospitais e no Hospital da Luz é estarmos sempre com a garantia que temos todos o acesso ao medicamento sempre. E, portanto, antever um bocadinho estas situações. Portanto, nós adquirimos o medicamento, tentamos, obviamente, escolher os nossos parceiros e os nossos fornecedores muito para além do preço.
O nosso objetivo é realmente garantir isto e que não haja rupturas neste circuito de qualidade máxima. E depois fazer esta distribuição. Como lhe digo, esta distribuição pode ser pela tal distribuição que não vai em caixinhas, portanto vai numa individualização da terapêutica para aquele doente, nos comprimidos, nos xaropes, na terapêutica injetável, como a produção de medicação específica para um doente. Que, para além da quimioterapia, temos a alimentação parentérica, os colírios, uma série de injeções estéreis que precisamos a nível, por exemplo, da oftalmologia, as cápsulas, as suspensões, os colutórios, que são vamos caminhando na terapêutica personalizada, porque precisamos de especificar precisamos trabalhar uma dose específica para um doente específico. Nesse caso, a prevenção do erro é fundamental. Como é que se trabalha a prevenção do erro num circuito de medicamento hospitalar? No nosso hospital trabalhamos a prevenção do erro de uma forma muito séria, até porque somos acreditados pela Joint Commission e não brincamos com isto. A Joint Commission, como as grandes acreditações internacionais, olham para o medicamento, como eu falei no início, como uma tal arma muito importante a nível de eficiência, mas também a nível de segurança. Todos nós sabemos, e é de senso comum, que há erros gravíssimos, e há muitos erros, com o manuseamento, com o tratamento do medicamento. Porquê? Porque somos todos humanos, e ninguém acha que quer ser tratado por um robô. E portanto, todos falhamos. Sim, quanto mais níveis... Os nossos doentes têm que ter a segurança e a confiança. E, portanto, nós tratamos o erro com muita seriedade. Exato. Temos muitos níveis e acrescentamos muitos níveis à camada desde que chega da prescrição até à administração. Níveis de verificação. De verificação para que o erro seja, não vou dizer que não existe, mas minimizadíssimo para a segurança dos nossos doentes. E por isso nós temos porque aquele medicamento tem que ser o medicamento certo para o doente certo. Para o doente certo, na dose certa, na via de administração certa, à hora certa. E estes passos são tidos em conta em todas as análises de near-misses que às vezes nós detectamos para estudarmos como é que aquele near-miss não vai acontecer nunca mais. E, portanto, temos toda uma camada de validações para que isto não aconteça. E o farmacêutico, obviamente, trabalha em várias dessas camadas de validação para minimizar o risco. Quando falaste ainda se nós realmente contactamos com o doente, a gente falou aqui deste trabalho todo invisível, nós contactamos os doentes com a farmácia. Sim, há uma parte do nosso trabalho, que é uma parte importantíssima cada vez mais, porque vai bater na tal terapêutica inovadora na sua grande maioria, que é o quê? É o medicamento do circuito hospitalar. É a tal coisa que bocadinho Graça falou, que há medicamentos específicos do hospital, e há por estas razões todas que estivemos a falar, nomeadamente pela questão de segurança. E, portanto, aí este medicamento só pode ser dispensado pela farmácia hospitalar, portanto, os nossos clientes não os conseguem adquirir lá fora, nem podem ser trabalhados nas farmácias comunitárias. E neste setting, portanto, neste circuito de distribuição hospitalar, portanto, que o cliente só consegue ter acesso ao medicamento através da farmácia hospitalar, é na farmácia hospitalar que está centrado o tal profissional, o farmacêutico hospitalar, devidamente habilitado para trabalhar com esta medicação, que dispensa, que faz uma consulta ao doente no sentido de monitorizar a eficácia e segurança, como disse, porque nós conseguimos ter ali uma visão na reconciliação terapêutica, portanto, olhando para o doente como um todo, com outras terapêuticas, possíveis interações, e estamos num ponto-chave para, se detectarmos aqui alguma intercorrência, escalarmos para a equipa clínica ou para a equipa de enfermagem, se for esse. Portanto, somos um elo importantíssimo nesta cadeia, que é a cadeia. O facto de sermos uma instituição privada tem vantagens, tem desvantagens neste contexto. O que é que nós ganhamos por sermos... Não quero ser tendenciosa, mas vamos ser. Temos claramente uma vantagem no acesso à inovação, no acesso às terapêuticas, porque nós temos uma capacidade, e como há pouco mencionei, fomos pioneiros já em várias terapêuticas medicamentosas administradas a doentes em Portugal, e não estamos a falar de medicamento experimental, não estamos a falar de ensaios, estamos a falar de medicamentos já com introdução no mercado. Portanto, temos uma capacidade, pelo facto de sermos privados, somos muito ágeis no acesso a essa terapêutica. E depois, em todo o seguimento
da segurança e eficácia do medicamento, porque somos um hospital dotado de MCDTs, de meios complementares de diagnóstico, de rapidez e de interligação entre as equipas que tratam o doente, portanto, o doente no centro, equipa multidisciplinar, e, portanto, com esta rapidez e esta agilidade e os recursos que temos realmente vantagens. Nazaré, vou pegar aqui na deixa da Cláudia e passar-lhe a palavra, porque estou aqui com curiosidade em relação a algumas das questões de que ela já falou genericamente. A Nazaré está particularmente envolvida na questão da medicação em oncologia e é nesta área que, segundo explicou a Cláudia, temos tido, de facto, uma envolvência com a indústria farmacêutica relativamente a medicamentos inovadores. A Cláudia já aqui disse, não são experimentais, mas eu não resisto a perguntar. Nós associamos medicamentos inovadores a experiências, a investigação. Nós somos um hospital para tratar doentes e tratamos os nossos doentes. Como é que misturamos estes dois conceitos? Inovação, medicamentos inovadores, risco... Olá, Graça. Obrigada pelo convite. Não falando noutros flagelos, o cancro é realmente a doença da nossa geração. E a indústria tem investido bastante, porque infelizmente nós não temos ainda a cura, não é? E temos que continuar a tentar, e a indústria tem investido arduamente em encontrar fármacos com mecanismos de ação cada vez mais inovadores e também mais seguros. Por isso é que a oncologia é talvez a área da saúde onde se consiga falar mais em terapêutica inovadora. E tal como a doutora Cláudia disse, tivemos realmente doentes que foram que os primeiros a utilizar determinado número de medicamentos inovadores em Portugal, ou seja, a prática clínica foi iniciada na Luz. Fomos os primeiros a utilizar, sempre aliados aos médicos, obviamente, porque o desconhecimento era... dos dois lados, é na prática clínica que vamos conhecendo o medicamento e fomos pioneiros nessa, e por isso dizemos que somos um hospital de vanguarda. Isso significa o quê? Fazermos ensaios clínicos? Não, aí é que é um ponto que é importante esclarecer. Um medicamento inovador é um medicamento que é novo, mas que já passou todas as etapas de investigação clínica e científica necessária para comprovar que ele é eficaz e é seguro e é introduzido no mercado. O Infarmed autoriza, dados todas as fases de investigação e depois de todos os ensaios clínicos terminarem, se existir resultados com bons outcomes a nível de benefício clínico e segurança, com um perfil de segurança aceitável, um medicamento é introduzido em Portugal. Isto é um medicamento inovador. Um medicamento experimental é a fase anterior. Não é? O medicamento experimental é um medicamento que é utilizado na fase do ensaio clínico antes de ser aprovado para ser utilizado, percebem? Ou seja, e nem pode ser comprado. O medicamento inovador nós temos que o comprar. O medicamento experimental é fornecido gratuitamente num âmbito de ensaio clínico. Ok. Portanto, medicamentos inovadores e o nosso acesso a medicamentos inovadores na área da oncologia justifica-se por esta facilidade de abordagem à indústria farmacêutica, pela nossa marca de abertura e de inovação e de alguma diferenciação. Porque é que nós fomos, em alguns casos, os primeiros a ter estes medicamentos? Explicar isto de forma sem falar no Sistema Nacional de Saúde, mas realmente os hospitais têm uma série de burocracias prévias à aquisição de medicamentos que não existem numa instituição privada. Percebem? O que não retira critérios de qualidade e de controle e de exigência. Sim, não tem nada a ver. Tem a ver depois com situações de comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde, que são requisitos que não se prendem com a utilização do medicamento numa instituição privada. Por isso é que temos um acesso mais célere, mas obviamente que a estratégia do Hospital da Luz é sempre utilizar o fármaco mais seguro, mais eficiente, a melhor alternativa de tratamento para aquele doente. E por isso, se for necessário, nós vamos... Vou-vos dar um exemplo. Um oncologista ligou a dizer: esta doente já não tem alternativas terapêuticas e sei que a FDA aprovou recentemente um medicamento. Será que é possível nós conseguirmos este medicamento? Sim, é possível, conseguimos ter um medicamento, mas atenção, tivemos que pedir autorização ao nosso Infarmed. Ou seja, não dependemos da comparticipação do medicamento, mas o medicamento tem que igualmente ser... A sua utilização em Portugal tem que ter sido aprovada pelo Infarmed. Naturalmente. E participam nessa... Deixa-me só dizer uma coisa, Graça, que eu acho que é importante esclarecer. No setting privado, nós seguimos as mesmas regras da entidade reguladora do medicamento, ok? Claro. Portanto, a única facilidade que temos é
não estamos presos ao tema da comparticipação, porque não se aplica no nosso contexto, no contexto privado. Agora, todos os vários níveis de validação, quer da EMA, quer da Infarmed, que são, no fundo, as entidades reguladoras na área do medicamento, as entidades privadas, isto aplica-se às entidades privadas. E, portanto, a nível de segurança, nós estamos a nível com qualquer outro hospital. Muito bem. Uma médica telefonou, falou num medicamento recentemente aprovado pela FDA. Qual é a participação do farmacêutico hospitalar depois neste processo de decisão em relação ao... Somos nós é que montamos o circuito todo, somos nós é que entramos em contacto com o laboratório fornecedor, entramos em contacto com a Infarmed, recolhemos toda a documentação que é necessária para submeter ao Infarmed e comprovar que a segurança no fabrico do medicamento e que o medicamento deu provas de que o doente poderá beneficiar daquele tratamento com segurança. Ou seja, esta recolha de informação é toda feita pelo farmacêutico que, a partir do momento em que tem a autorização do Infarmed, entra novamente em contacto com o laboratório e agiliza todo o processo de aquisição. Portanto, é algo de que nos orgulhamos. O Hospital Exatamente. da Luz de Lisboa tem acesso e trabalha bastante com esta área da medicação inovadora. Uma coisa, porque a Nazaré é modesta, não é? Portanto, quando a nossa clínica nos pede há um medicamento no FDA que foi aprovado. A farmacêutica, neste caso específica Nazaré, teve que fazer o levantamento, toda a bibliografia que havia dos resultados, que era eficácia e segurança relativamente ao medicamento, perceber se ajustavam ou não àquele doente, pedir as autorizações internas, porque estes casos são discutidos, portanto, com isto não se pensa que foi uma médica que teve esta ideia sozinha, não. Portanto, isto foi discutido com os seus pares num grupo multidisciplinar, onde o farmacêutico, obviamente, a sua intervenção é para falar sobre esta tecnologia, sobre o medicamento, e que tenta encontrar tudo o que está disponível e dá o seu parecer sobre aquela utilização. Neste caso, até nomeadamente, foi a Nazaré que fez este parecer para a Comissão de Farmácia Terapêutica, e depois da aprovação interna, então, tratamos desta outra segunda parte, que certo. E como devem imaginar, portanto, importarmos um medicamento requer algum traquejo para sermos céleres, lá está, porque depois é o tempo aqui conta nestes doentes. Era isso que eu ia perguntar. Quanto tempo é que estes processos, relativamente a medicamentos inovadores, podem demorar? Porque estamos a falar de doentes que se calhar precisam ontem de um medicamento para uma situação grave. Eu vou ser honesta e eu tenho pressionado o Infarmed várias vezes para conseguir respostas céleres e conseguimos no prazo de uma semana. Fantástico. Muito bem. Nazaré, eu já misturei aqui ensaios clínicos e já percebi que não é a mesma coisa. O Hospital da Luz participa em ensaios clínicos? Sim. É o nosso grande core de atividade, não é? Nós temos uma investigação clínica muito extensa, temos mais de 30 ensaios clínicos a decorrer, mais de metade, sim, em oncologia, e isto também é um trabalho árduo para o farmacêutico, porque temos sempre um farmacêutico responsável por cada ensaio clínico que cuja atividade não só de produção e preparação, muitos destes fármacos experimentais também têm que ser preparados por nós, outros não, são apenas medicamentos orais que disponibilizamos ao doente, mas todo o acompanhamento e monitorização tem que ser feito, obviamente, e fazemos em aliança mais uma vez com o médico e é uma forma, isto é importante perceber que no hospital nós, para além de permitirmos ao doente acesso a medicamentos inovadores, também damos a possibilidade de entrada em ensaios, e os ensaios clínicos são importantes porquê? Porque há situações em contextos de doença em que já não existem novas linhas terapêuticas. O doente já esgotou todas as opções de tratamento que tem. E o ensaio clínico é uma nova hipótese, é uma nova abordagem. São normalmente fármacos com mecanismos de ação diferentes e que são uma nova oportunidade de conseguirmos combater a doença, e neste caso o cancro. Percebem? Isto é o ensaio clínico é de contribuir para o arsenal terapêutico que temos disponível. Para além de todas as opções de tratamento que estão aprovadas e utilizadas, se chegamos ao fim da linha de tratamento, nós conseguimos ainda providenciar um ensaio com associações de medicamentos inovadores ou uma molécula diferente que pode ser mais uma hipótese de tratar aquele doente. O acesso dos doentes a estas possibilidades não é uma opção do doente, é naturalmente
é preciso que as coisas estejam a acontecer. No Hospital da Luz de Lisboa estão a acontecer muitas destas coisas, mas também é preciso que haja critérios, há situações clínicas específicas. Portanto, a decisão é do médico, a proposta é do médico, a proposta... Como é que isso processa na lógica do doente? Eu estou a ouvir, sou doente, como é que chego cá? É um conjunto de situações, porque a decisão nunca é só unilateral, não é? Para além de ser conversada com o doente, também o médico, tal como a doutora Cláudia já disse, tem que basear as suas decisões também no apoio em abordagem multidisciplinar e onde o farmacêutico obviamente faz parte. Nós, como já evidenciei muitas vezes, somos o primeiro contacto que o médico faz relativamente estou na dúvida entre utilizar este fármaco ou aquele, qual é que... Ou seja, nós, como temos uma forma mais rápida, se calhar, de ter acesso à informação relativamente a provas preliminares de benefícios clínicos e conseguimos consolidar esta decisão terapêutica com o médico. Já me disse que estamos envolvidos em 30 ensaios clínicos, foi o que referiu. Mais até. Consegue dizer-nos quantos doentes neste momento é que temos envolvidos nestas duas vertentes, tanto de medicamentos inovadores, medicação inovadora e ensaios clínicos? Agora apanham-me de Não faz mal, muitas dezenas. Muitas dezenas. Eu queria lhe pedir que, eu sei que a sua experiência é rica nesta área, e imagino que exemplos concretos ajudam as pessoas que nos estão a ouvir a perceber melhor o que é que nos esteve a explicar. Uma coisa já agora, antes que me esqueça de falar sobre isto, vou já interrompê-la, que percebo o que é que me vai perguntar. A importância e talvez falar um bocadinho mais da atividade do farmacêutico hospitalar, principalmente na utilização de terapêutica inovadora, tem-se revelado, principalmente agora com a imunoterapia. Nós temos uma nova abordagem de terapêutica no combate ao cancro, que é a modulação do nosso sistema imunitário, através da imunoterapia. Infelizmente, estas novas terapêuticas também têm reações adversas novas, são reações adversas automediadas, imunomediadas, digo, e que têm uma forma de tratamento muito específica e que nós estamos todos a conhecer agora. E quando falo de nós, os farmacêuticos, oncologistas, mas o resto da comunidade médica desconhece que existe imunoterapia. E os nossos doentes, não é? São doentes, cujos cuidados... Ou conhece, mas não eu acho que a maioria desconhece. Eu acho que a maioria desconhece, sim. A maioria fora do setting da oncologia. Exato, fora do setting da oncologia. Estamos a falar noutras especialidades médicas, óbvio. E nem todos os hospitais têm oncologia. E nós não temos doentes só de Lisboa. É preciso que isto diga. Claro. Temos doentes de muitas partes do país onde os hospitais de sua área não têm oncologia. Portanto, são pessoas menos habituadas. Os profissionais de saúde estão menos habituados a trabalhar com esta terapêutica oncológica e tão específica, como Exato. a Nazaré vai explicar. E o que é que acontece? Os cuidados assistenciais aos doentes oncológicos não implicam só vir ao hospital dia médico e ter consulta com o oncologista, não é? O doente tem uma panóplia de outros de cuidados primários e não só. Ou seja, ele precisa de, em algum momento, ter que ir a uma urgência. E estes outros profissionais de saúde que desconhecem estas terapêuticas podem estar na iminência de um doente com uma reação adversa que não é corretamente sinalizada, porque eles não conhecem o medicamento, não conhecem esta toxicidade nem a forma de a tratar. E já aconteceu. Explique lá isso melhor, sim. Vamos então, lá ver se percebemos melhor isso. Vou dar exemplo. Tivemos um doente que estava a ser tratado, um doente com cancro do cólon, estava a ser tratado noutra instituição, que já tinha, que estava com uma diarreia brutal, já tinha ido 2 vezes às urgências de outra instituição e sempre medicado com antibióticos para um diagnóstico de gastroenterite. E a situação continuava a piorar, até que o doente vem à nossa urgência. Isto foi uma sexta-feira. Eu estava de serviço nesse fim de semana e quando, no sábado, nós durante os fins de semana, o farmacêutico está também de serviço e valida aquela confirmação, aquela minimização do erro que a doutora Cláudia falou, Está-me a cair. Não faz mal. Coloque os seus hospedadores como deve ser. Pronto. Agora já está bem. E eu estou a fazer a validação das prescrições dos doentes internados e deteto aquele doente. Tinha entrado na sexta-feira, fui ver a história clínica e vejo que era um doente que estava a ser tratado noutra instituição para o cancro do cólon com imunoterapia. E vejo os sintomas e vejo aquilo tudo e pensei, oh meu Deus, isto é quase certeza uma colite
desencadeada pelo aquele fármaco. Um efeito secundário da imunoterapia e não uma gastroenterite. E que ele estava novamente aqui a ser tratado no mesmo âmbito, mas com um antibiótico diferente. Então liguei para o médico da medicina interna. Que estava na urgência com o doente? O doente já estava internado. E expliquei-lhe e disse-lhe: olha, que este doente está a fazer este fármaco e uma das reações adversas é esta e é tal e qual o que o doente está a ter. Isto é quase certeza uma colite, temos que começar a fazer corticoides, porque depois o tratamento deste já não é com antibiótico. Exatamente, é um tratamento muito específico. Pois. Percebe? E então o médico ficou em pânico, ou seja, o médico tinha escrito o nome do medicamento, ou seja, o médico sabia, mas não sabia que medicamento era aquele. O doente, por acaso, sabia qual era o nome do medicamento e disse. Mas o médico desconhecia, percebe? E o que é facto é que ele ficou super assustado. Eu enviei-lhe logo toda a informação que era necessária relativamente à gestão da toxicidade daquele medicamento e o doente começou a fazer corticoterapia e reverteu e está bem de saúde, que eu sei que tenho acompanhado o senhor mesmo da noutra instituição. Ou seja, é para perceberem esta especificidade de gestão de reações adversas destes fármacos. E é por isso que me lembrei de fazer um cartão. Fiz o cartão, que chamei Via Verde. Via Verde não é porque eles têm um medicamento mais rapidamente, não. Via Verde para a gestão da toxicidade. Ou seja, todos os nossos doentes, antes de iniciarem tratamento com imunoterapia, recebem um cartão com a sua identificação, identificação do médico oncologista e da terapêutica que estão a fazer, com a menção às possíveis reações adversas e forma de tratar, e aconselhamos o doente sempre que se dirija a uma urgência de outra instituição ou qualquer outra especialidade médica, mostrar o cartão para aquele médico saber que aquele doente está a fazer aquele medicamento, qual é a toxicidade que pode se manifestar e o contacto direto do oncologista se precisar de esclarecer alguma coisa. Sim, impecável. Portanto, isto, se alguém tiver a ser... Como disse a Cláudia, temos aqui doentes de vários pontos do país, alguém em Leiria tem uma reação dessas, vai à urgência de Leiria, em Leiria não tem conhecimento do que é aquele tipo de medicamento ou do que é que, quais podem ser os seus efeitos secundários, a doente mostra o cartão e eles podem lidar diretamente com e perceber melhor os efeitos secundários. Isso é fundamental. Fundamental. Graça, deixa-me só explicar, porque isto, e a Nazaré deu um exemplo até aqui mesmo, portanto, o doente já tinha percorrido várias urgências e chegou à nossa. Repara, é difícil, os médicos são da sua especialidade, que terem conhecimento de tudo. E não oncologia. Como é óbvio. Eu acho que até não é por isso que nós próprios temos que ter farmacêuticos específicos, especialistas em oncologia, porque a velocidade com que saem novas terapêuticas, a velocidade com que nós temos que estar updated. Portanto, isto não era um problema do médico, é um problema que, efetivamente, é impossível nós estarmos todos updated com todas as novas coisas que vão saindo. E, portanto, por isso é que é muito importante. Nós temos pessoas especialistas numa determinada área. E daí o cartão, quando a Nazaré me veio dizer, tive esta ideia, eu disse, esta ideia é espetacular, vamos lá fazer isto. Porquê? Porque esta ideia, até falei com um colega meu de um centro hospitalar e dizer, tu já imaginaste o que é que era esta ideia implementada a nível nacional? O dinheiro que se poupava dos doentes a tratar incorretamente até depois se chegar à conclusão que afinal andámos aqui a tomar antibióticos, o valor em dinheiro e o valor em saúde, que o doente podia ter tido logo uma abordagem específica. E isto é mesmo porque a inovação, e se formos falar, por exemplo, agora do número de moléculas que saem por ano para o mercado, a grande percentagem é para a oncologia, portanto é impossível todas as equipas clínicas estarem updated com tudo. Por isso é que todos nós temos que contribuir um bocadinho com a nossa área de especialidade para melhorar a qualidade do tratamento e aumentar esse valor. Muito bem. Há aqui vários desafios e sobretudo em contexto de pandemia que surgiram. E estivemos a falar tanto de oncologia e de doentes em tratamento. Na vossa perspectiva e no âmbito do vosso trabalho, como é que foi manter os doentes oncológicos em tratamento? Deixo a escolha, respondam-me uma de vós. Posso iniciar. Nós, em tempo recorde, conseguimos construir um novo hospital diamédico noutra unidade do grupo, de forma a segregar circuitos. Nós estávamos a receber doentes com Covid na Luz e achámos que o mais seguro era mesmo segregar circuitos de doentes. Para além disso, o que acho que é importante e que eu ainda não falei, mas aproveito para falar agora, que muitas destas terapêuticas inovadoras, a indústria tem investido em dar mais comodidade
ao doente. Comodidade e alívio, alívio dos hospitais de dia. Ou seja, a maioria destes medicamentos são cada vez mais orais. São terapêuticas em ambulatório, que o doente faz em casa. Ou seja, quimioterapia oral. E eu acho que é também aqui muito importante o papel do farmacêutico, porque a partir do momento em que damos um medicamento ao doente oral para ele tomar em casa, a eficácia daquele tratamento depende exclusivamente da adesão do doente àquele tratamento. E o papel do farmacêutico também, para além de fornecer toda a informação relativamente ao medicamento, como é que se toma, verificar se há interações com a terapêutica de domicílio, verificar se há necessidade de ajustes de doses, é fazer esta avaliação da compliance, nós chamamos compliance. Nós temos uma interação muito grande com os doentes, com as famílias, com os cuidadores, até com a rede de cuidados primários, de forma a agilizar e maximizar a utilização desta terapêutica, para ter a certeza que o doente beneficia deste tratamento inovador. Em tempo de pandemia pode ter sido complicado? Fizemos por telefone, fizemos muitas, em vez de fazermos a consulta presencial, obviamente, continuámos a acompanhar todos os doentes via telefónica. Estou-me a lembrar daquele nosso doente que é dos arquipélagos. Exato, estava no Funchal na altura. Estava no Funchal e, portanto, com o tema dos voos não conseguia, estava muito nervoso, porque ligou num das abordagens de seguimento da Nazaré e da equipa de farmacêuticos que apoia a oncologia. O senhor autonomamente ligou, porque é o farmacêutico dele, que ele reconhece que está ligado àquela terapêutica, a pôr-lhe este problema. Estava na Madeira, não conseguia deslocar-se, e como é que nós íamos resolver? E graças a Deus nós também dispomos de uma unidade na Hospital da Luz Funchal e conseguimos resolver o problema ao senhor, porque foram situações que o Covid realmente causou estes constrangimentos. Neste seguimento dos doentes, há uma coisa muito engraçada que é interessante falarmos para quem nos ouça e que é... em todos os settings, mas nos doentes oncológicos, sobretudo, e em outras doenças crónicas, os doentes cada vez mais tomam suplementos naturais, as pessoas procuram muita coisa. Isto hoje em dia, até com a agricultura biológica, veio abrir todo um novo mundo, e também para estes suplementos naturais e pós-chás. É muito importante, porque quando o farmacêutico avalia o doente na reconciliação terapêutica, que é a reconciliação, é olhar para tudo o que o doente toma. Então vai ao seu médico, porque às vezes há pequenas coisas. Então vai ao seu médico de família, avô. Então e o que é que faz? Faz aquilo. Nós temos esta visão holística da terapêutica. E às vezes é muito importante, eu quando estou a treinar os colegas mais jovens, que estão a fazer a sua formação até para a consulta farmacêutica, treinamos muito é muito importante às vezes entrarmos um bocadinho dentro. Sou uma pessoa, sou vegetariano. Sim, então, e tu o que é que toma mais? Tu que sabes, o que é que toma de ervas? Porque e às vezes encontramos aí situações que têm que ser revistas, porque há interações entre estes suplementos e entre as coisas naturais. E os produtos naturais químicas não são bons só porque são naturais. E muitas vezes as pessoas não falam porque ainda não conhecem aquela pessoa. E, portanto, este momento de consulta é importante no seguimento. E lá está, quando o encontramos, automaticamente referenciar e discutir com a equipa multidisciplinar, referenciar para o clínico de forma imediata, para que na próxima consulta, ou até em caso de necessidade, chamar de forma imediata, para olharmos de uma forma diferente. Alterar alguma coisa. São coisas às vezes que as pessoas acham que não têm importância. Toma um chá, o que é que isso tem? É importante. É importante porque efetivamente há interações entre os alimentos e os medicamentos. Exatamente. O que é que aprendemos neste contexto de pandemia, na vossa perspectiva farmacêutica hospitalar? Deixa-me falar sem ser no doente oncológico, não é? Porque lá nós não tratamos, nós não somos um hospital só exclusivo. De oncologia. É uma área muito importante para nós, obviamente, mas portanto, este contexto pandémico mudou as nossas vidas, não é? Pessoais e obviamente a nível de cuidados de saúde, porque esta segregação que a Nazaré falou foi muito importante. Portanto, os doentes mais vulneráveis e que estão sobre tratamentos que põem de alguma forma o seu sistema imunitário mais vulnerável, tivemos que ter alguns cuidados extra, nomeadamente nos doentes oncológicos, tomar esta decisão de, no fundo, quase que fechar uma unidade onde não havia doentes Covid, para que estes doentes estivessem o menos expostos possíveis a esta situação, mas também, como foi de conhecimento geral, a necessidade de produção nas farmácias de uma série de desinfetantes, porque o mercado não dava resposta. Portanto, a nossa farmácia do Hospital da Luz e de outras unidades do Hospital da Luz estiveram preparadas para a produção de desinfecção alcoólica, no fundo, para colmatar esta ausência do mercado de fornecimento. Estiveram updated com todas as indicações terapêuticas que foram saindo na iminência de
de termos doentes Covid, e que tivemos, nomeadamente internados na unidade de cuidados intensivos, e, portanto, na altura, termos disponível toda a panóplia, por pouco eficiente que seja, que estava descrita nas guidelines internacionais como tratamentos potenciais para a luta do Covid, e estivemos, e tínhamos, portanto, as nossas equipas clínicas tinham este aliado na farmácia hospitalar, porque tínhamos disponíveis o acesso, caso fosse necessário, a toda esta terapêutica que estava disponível, e, obviamente, a discussão e a informação permanente de tudo o que ia saindo na literatura sobre estas novas abordagens terapêuticas. Bom, falam com entusiasmo daquilo que fazem. Eu acho que é quase desnecessário, mas eu não posso deixar de vos fazer esta pergunta. O que é que vos faz levantar e vir trabalhar todos os dias? Vou deixar a Nazaré responder primeiro. Eu só queria, ainda relativamente ao assunto anterior, dizer que com esta segregação conseguimos não ter nenhum contágio, nenhum doente, nem nenhum profissional de saúde. Está a falar da oncologia. Exatamente, sim. Tinha que referir que era importante. E acho que o que levamos desta pandemia é, primeiro, agora andamos todos desinfetados, que é bom, porque eu acho que a cadeira do cabeleireiro nunca foi tão desinfetada como mais limpinhos. Andamos mais limpinhos. É verdade. E eu acho não que podemos ficar limpos em excesso, porque isso também depois não é. Não, e esta noção da etiqueta respiratória é importante se pensarem muitas vezes quantas vezes é que nós tínhamos gripe e vínhamos trabalhar na mesma. Eu acho que isso vai deixar de existir. Mesmo nos vírus mais inofensivos, esta higiene respiratória é importante. Se tens sintomas, fica em casa, se faz favor. Até podes fazer teletrabalho agora. Nazaré, o que é que a faz levantar? O que é que me faz levantar? O que é que me faz levantar? Eu vou... Não, tinha pensado, não sei. Bem, vou dizer. Quando estava a terminar o curso, foi-me diagnosticado cancro de mama, que felizmente, depois da cirurgia, esse diagnóstico não se verificou, era outra situação, mas isto mexeu muito comigo. Teve impacto, naturalmente. Tanto que decidi estagiar, assim que acabei o curso, estagiar no IPO de Lisboa, e depois fui convidada a ficar a trabalhar lá, e tive quase 10 anos no IPO, que foi uma escola, e o que me faz trabalhar é isto mesmo, isto é uma doença para a qual não há cura e que eu quero participar no processo, quero intervir e quero contribuir para tirar um dia ao cancro e dar um dia ao doente. Bom, obrigada por essa partilha, Nazaré. Eu adorava ter-vos aqui... Eu só venho cá por causa dos pastéis de nata aqui do bar. Muito bem, bom. Eu adorava ter-vos aqui, aproveitar o facto de estarem aqui duas farmacêuticas e perguntar-vos sobre a vacina da Covid, mas enfim, vamos deixar isso para um próximo podcast, se calhar com mais novidades. Portanto, temos que acabar aqui hoje. Da minha parte, só posso mesmo agradecer-vos. Tenho a certeza que a maior parte daqueles que nos estão a ouvir partilham comigo esta convicção. Eu fartei-me de aprender convosco. Obrigada. Obrigada por terem aceitado este convite. Quanto a si, espero que continue desse lado. Voltaremos para mais um episódio de podcast do Hospital da Luz. Não perca. Até breve.